No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o item material e métodos. Se você já chegou nessa parte da escrita do seu texto, isso significa que você já percorreu aí um bom caminho. Você já definiu e já delimitou o tema da sua pesquisa, você já sabe quem é a sua população, qual é o problema dessa população, você já definiu como que você vai tentar solucionar ou minimizar esse problema. Você também já levantou a hipótese e já conhece os objetivos do seu trabalho. Então já dá para começar a escrever o item material e métodos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a questão dos objetivos específicos, que a gente já conversou com eles em um vídeo anterior. Eles estão intimamente relacionados com os métodos que você vai escrever nessa sessão. É sempre importante você olhar para esses objetivos específicos e ver se os seus métodos estão respondendo a esses objetivos. E de uma maneira análoga, os seus métodos também têm que estar relacionados com os seus resultados. E isso a gente conversa num próximo vídeo, tá? Antes de começar a falar sobre a redação do item, eu quero falar sobre o nome. O nome desse item é material e métodos, material no singular. Eu já vi em muitos locais muita gente escrevendo errado, mas o correto é material no singular. O termo material, nesse caso, ele está se referindo a um substantivo coletivo que representa uma multiplicidade de itens. Então, por isso que vem no singular. Tomem muito cuidado com isso. O item que a gente vai falar agora, o item material e métodos, é muito importante vocês descreverem tudo que foi feito, com um planejamento bem detalhado. É importante que se tenha um nível de detalhamento tal que outra pessoa, quando ela lê o seu texto, ela vai conseguir executar aquilo lá que você escreveu. Vale alertar que aqui nesse vídeo eu não vou falar sobre rigor metodológico, ou seja, sobre como você, pesquisador, deve ou não deve levantar os seus dados numa pesquisa experimental. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é falar sobre a redação do item. E aí, falando sobre a redação, um primeiro subitem é o subitem material. Nesse subitem, a gente vai descrever os diferentes materiais, os diferentes itens que a gente usou. As substâncias químicas, os reagentes, células, micro-organismos. E não esqueçam de, em cada descrição, para cada item que você está descrevendo, não esqueçam de identificar esses materiais, colocar as marcas, os nomes comerciais. Por exemplo, se você está falando sobre, se você usou ácido sulfúrico, é importante colocar a fórmula química do ácido sulfúrico, a massa molar, o grau de pureza, qual o nome comercial, de qual empresa você comprou esse material, tá bom? E aí, passando então pro próximo item, né? Depois que a gente fez toda essa descrição do material, em seguida vem uma descrição minuciosa dos procedimentos que a gente utilizou na nossa pesquisa. E é importante detalhar o controle das condições experimentais, das técnicas que você realizou para coletar os seus dados. Também é importante ressaltar a descrição dos equipamentos, fazer uma descrição dos seus equipamentos, colocar a marca do equipamento que você usou, qual modelo, qual a potência. Vamos também colocar o tempo de duração daquele experimento, o número de repetições que você usou. Por exemplo, se o horário do experimento
se o horário que você realizou aquele experimento interfere no resultado, também é válido falar para o leitor em qual horário você realizou aquele experimento. É um dos itens mais chatos de se ler. Por isso que é importante que ele esteja muito bem escrito, para ele não cansar o leitor. Uma recomendação é sempre começar pelo procedimento mais geral e depois ir escrevendo os mais específicos. E o último item dos métodos é a explicação de como que os dados foram obtidos, de como que os dados obtidos foram analisados estatisticamente, para se comparar os resultados, para definir se as diferenças são significativas ou não. E também é importante falar qual software que vocês usaram e o nível de significância, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar aí de dicas sobre esse item material e métodos. E a gente se vê no próximo vídeo.